neste vídeo vamos falar sobre a tabela de preço e configuração de planos. Vamos lá? Então, antes de cadastrar as tabelas de preço, nós já falamos na aula anterior de como é feito a validação dos exames. Então, precisamos verificar se eles estão com o mnemônico correto, se a descrição e o método e também o valor de referência estão compatíveis com a metodologia do laboratório. Então, isso pode ser feito buscando na página inicial do Autolac por configurações, exames e cadastro de exames. Depois de fazer essa validação, podemos ir para o cadastro das tabelas de preço. Então, vamos lá? Inicialmente, vamos clicar aqui na página do Autolac em faturamento, procure por tabela de preço e aqui você vai ver que já tem algumas tabelas cadastradas. Você pode digitar uma tabela, dando um duplo clique sobre ela, ou então você pode clicar aqui para incluir uma nova tabela. Aqui precisamos preencher as informações no campo de descrição e o código fornecido pelo convênio. Normalmente, os convênios tradicionais, eles são preenchidos com o código 22, que é procedimentos e eventos em saúde. O convênio, ele deve também te disponibilizar o arquivo em Excel com o código TOOLS ou AMB. Por fim, basta clicar em gravar. Agora, para editar essa tabela, nós vamos dar um duplo clique e você vai observar que o nome dos exames já foram preenchidos. Então, para conseguir fazer a importação dos pontos, ou seja, o valor dos exames, primeiro nós precisamos preencher o código, porque é através desse código que ele vincula os pontos e o valor de exame. Então, vamos clicar aqui em importar e selecione se será de uma outra tabela ou se será de um arquivo. Então, como vamos importar os códigos primeiro, você pode selecionar os códigos de uma tabela cadastrada, porque quando você importar um arquivo, ele vai correlacionar o exame e os pontos através desse código. Então, o mais interessante é começar dessa forma. Você também pode importar os pontos de uma tabela existente e aplicar um percentual de ajuste. Isso é utilizado quando uma empresa parceira tem algum desconto. Então, assim, você pode puxar os pontos de uma tabela padrão ou particular e fazer esse ajuste de desconto. Mas se você for cadastrar uma tabela de um plano, que ela vai ser fornecida pela instituição, nós vamos precisar importar o arquivo. Então, selecione a opção Arquivo. Aqui você precisa buscar no seu computador o arquivo. Lembrando que ele precisa ser no formato XML. E aqui você precisa marcar corretamente qual que é a planilha e qual que é a coluna correspondente ao código e os pontos no sistema. Então, aqui nós vamos marcar. E o que não for importado, ele vai aparecer para nós no relatório de importação. Então, aqui, por fim, clique em gravar. Vamos observar aqui. E temos aqui o relatório de importação. Então, você note aqui que vai ficar disponível o que não foi importado, ou seja, vai precisar revisar. Agora, caso você precise reajustar o valor de um exame, então você pode clicar sobre ele e informar o percentual de ajuste, de reajuste e confirmar. Agora, se você quiser arredondar os valores do exame, principalmente para facilitar o troco, você pode clicar aqui no botão arredondar. Agora, em convênios particulares, isso daí vai ser muito utilizado, principalmente quando atende pessoas que utilizam dinheiro, e aí você consegue facilitar o troco. Bom, os códigos, então, caso eles tenham alguma máscara, como um ponto, vírgula, algum traço, você pode clicar em retirar a máscara. Isso vai facilitar o cadastro dessa tabela e as possíveis manutenções. Você também pode criar um exame composto,
que é utilizado quando tem mais de um exame faturado no mesmo código. Então, aqui eu vou trazer um exemplo do colesterol e as frações. Então, perceba que ele vai ficar em negrito. Então, basta dar um duplo clique sobre ele e você pode alterar os exames e o valor. Note também que os pontos eles vão ser somados nessa tabela principal. E agora, depois de criar essa tabela, precisamos vinculá-la ao convênio. Então, vamos primeiramente fazer a validação do convênio particular e depois incluir um convênio que será faturado. Então, aqui vamos no menu principal, faturamento, convênios e planos. Na tabela de cadastro de convênios, clique em incluir. Observe que vai ter várias abas. Então, vamos começar pela identificação. Você vai preencher o máximo de informação que você possui sobre o convênio, porque isso vai facilitar na hora do faturamento, e depois clique em gravar. O sistema ele vai te pedir para confirmar se ele deve ser adicionado ou não à lista do TIA-SUS. Para incluir um plano, localize o convênio que você criou e clique 2 vezes sobre ele. Agora, vamos na aba de planos, clique em incluir, preencha as informações e neste campo de tabela de preço, você vai procurar pela tabela cadastrada. No campo de cobertura, você vai informar o percentual que o plano cobre. Então, aqui, se for um paciente que vai pagar na hora, você vai deixar zerado. Se isso for faturado posteriormente, com uma cobertura de 100% pelo convênio, coloque aqui 100%. E aí, o cliente não vai fazer o pagamento na hora. Esse campo multiplicador, ele é utilizado para a conversão dos pontos em valores reais. Então, se a sua tabela utiliza o valor em real, então esse multiplicador deve ser 1. Basicamente isso. Agora, na aba de autorizações, você pode definir quais os exames estão autorizados para esse plano e aqui você pode selecioná-los. Quando o cliente precisar de um número de autorização do convênio, você precisa marcar a opção Exige senha. Isso geralmente é para exames mais específicos ou exames com alto valor agregado. Agora, na aba Exigências, você consegue definir quais as informações são obrigatórias durante o atendimento. E isso é muito importante para evitar as glosas no faturamento. Então, você já fez a configuração do plano e já adicionou a tabela de preços correta, você precisa cadastrar esses dados para que o seu faturamento ocorra de forma correta. Agora, nós já finalizamos essa parte e se você deseja entender melhor sobre essa parte do faturamento, nós temos também um curso do faturamento e do Autolac, que ele já é um curso mais avançado. E esse curso está disponível gratuitamente para os nossos clientes. Então, se você sentir que precisa de um auxílio, de uma situação em que você tem mais dúvidas, contate a nossa equipe, tire um plano. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.